O primeiro convidado do Ouvindo que se Aprende é o Saulo Amorim. Ele é pai, advogado e também presidente da Abraf, e eu conversei com ele um pouco sobre a trajetória de famílias homoafetivas no processo de doação e também como ele lidar com um sistema e com uma sociedade heteronormativa. Espero que vocês gostem do nosso diálogo, afinal, é ouvindo que se aprende. Saulo, muito obrigada por ter topado participar do nosso programa. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que representa uma família para você? Uau! Família, para mim, é a base mais importante que todos temos ou deveríamos ter. Mas eu penso família como aquele núcleo de pessoas que se pertencem, no sentido de que se reconhecem, se respeitam, se amam, e que não necessariamente são ligadas por vínculos biológicos. Porque, por exemplo, um casal não tem vínculo biológico, são duas pessoas de origem distintas que se conhecem e desenvolvem entre si um laço de paixão, afeto, amor, nome que se queira dar, tão forte que elas desejam, durante a vida, ou enquanto a chama dure, né, estar juntas e construir uma história e ter um projeto em comum. E a partir dessa união, duas origens passam a ser uma só, né? Porque são os seus e os meus, aqueles agregados que se tornam um bolo só. E bacana é quando esses seus e meus passam a ser nossos. Então, isso para mim é família. É um grande núcleo que se forma, não pela biologia, mas pelo afeto. Esse casal que se une, ele pode decidir ter filhos biológicos, também pode ter filhos afetivos. Mas o importante é que, a partir dessa união, desse encontro de pessoas, haja afeto e, como eu falei, pertencimento, que as pessoas se respeitem, se amem, se reconheçam. Uhum. Eu acho que hoje em dia a gente, principalmente mais assim a minha geração, a gente já consegue reconhecer a família como realmente talvez eu, mulher solteira e meu cachorro, ou Né? a gente já começa a ver de forma diferente. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com tudo pelo que a gente passou com as nossas próprias famílias biológicas. Eu acho que quando a gente decide. Primeiramente, claro que a família é muito importante, mas eu acho que a gente está sozinho nessa vida. Então, eu acho que quando a gente decide estar com alguém, compartilhar momentos, vivências, o dia a dia, o estresse, essa pessoa não necessariamente precisa ser alguém biológico, tem que ser alguém que você sinta aquele respeito, o Você afeto. já parou para pensar naquelas situações, por exemplo, você morava numa cidade do interior, aí por algum motivo você perdeu os laços com a sua família biológica. Ou nem teve, né? Ou de repente você cresceu numa família que, tipo, você era Não tinha muito nato, laço então você afetivo, saía, é. assim que você pôde sair, você saiu. Aí você chega numa outra cidade, vai fazer um curso, uma faculdade, um ambiente de trabalho, começa a se relacionar com alguém e surge uma daquelas amizades. Cara, onde é que Outra você estava vida, esse tempo parece que. todo? Onde é que você estava esse tempo todo? Você é como uma irmã para mim. Pronto, surgiu ali uma família. Isso é muito comum entre as travestis e as transexuais, né? Que elas constituem famílias entre elas, porque elas são expulsas de casa muito pequenas, Sim, né? Elas ganham a rua e acabam entre elas desenvolvendo esses laços. Então é meio que irmã ali. Quem vai dizer que não é família? Porque foram aquelas é, pessoas que acolheram a dor, o choro, a doença, que correram para o hospital, que deitaram junto, que celebraram, que fizeram festa, que racharam sim, uma pizza e um guaraná. Sabe? É sim, família. E entre essas pessoas não tem laço. Às vezes não tem nem sexo. Às vezes são só duas pessoas que sim, decidiram pela vida se tá, identificar e conviver, né? sim. É algo muito mais do que a gente pode definir, rotular, é questão de sentimento, né? Eu acho que Não dá vai para tudo dizer nesse que caminho do família é a sentimento. união de um homem, uma mulher e os filhos havidos desse casamento. É, É muita literalmente. caixinha. É muita caixinha. É. E falando um pouquinho agora um pouco sobre a sua família, né? Queria que você falasse como foi o processo de adoção do Theo, mas principalmente assim, como é para você lidar com todo esse olhar que a sociedade, infelizmente, ainda tem. Claro que a gente tem essa mudança, mas eu acho que assim acaba sendo necessário a gente conversar sobre isso para que mude.
Mas, assim, em relação à sua família, às vezes biológica, teve algum olhar, algum comentário, ou de repente dos seus amigos ou do ambiente profissional? Como que foi, assim, a trajetória, se você puder destacar, assim, os pontos mais importantes e tal? Tá. Só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, eu sou gay, eu fui casado, eu vivi uma relação de 15 anos com meu primeiro namorado. E foi nessa relação de 15 anos com meu primeiro namorado que a gente Aquela que viveu fica junto. no dia achando que vai com o primeiro namorado também. Aquela que, calma, relaxa, não pira, em que nessa tu casa é o encosto da apressada. Você sabe que essa daí né, nem sempre dá certo. Calma, respira, não pira. Mas eu tive a sorte, meu primeiro namorado, enfim. E a gente ficou 15 anos juntos, fomos casados 6, e nesse percurso a gente decidiu adotar. Mas assim, eu sempre lembro, eu tô com 39. A gente falou que não ia falar de idade, já falei. Mas Já falou, você contextualizar. falou, não fui eu. Outra geração, cara, era outro momento. Eu cresci num mundo onde a homossexualidade tinha duas abordagens. Ou era o escracho, eu cresci vendo personagens na televisão, em comerciais, em peças de teatro, que eram extremamente estereotipados, né, escrachados e ridicularizados. Então, ser homossexual era, por um lado, ridículo. E eu também vivi aquele auge da pandemia da AIDS, sem cura, sem tratamento. Uhum. Então, ou tinha o caminho do ridículo, ou tinha o caminho da morte. Porque as pessoas diziam que ser homossexual era ser aidético, era um câncer, era um mal de Deus. Ainda tive o azar de crescer numa família cristã católica que me colocava em ambientes de igreja, de escola religiosa, que só reforçavam essas questões. Então, imagina você crescer percebendo que você gostava de meninos e ouvindo constantemente, de domingo a domingo, em cada missa, em cada aula de religião, dentro de casa, que aquilo era abominável, que era um pecado, que era causado por espíritos malignos. Eu pensava constantemente que eu tinha um demônio nas minhas costas e que eu tinha um problema mental, enfim. Então, foi muito difícil para mim romper, né, tudo isso. Passei boa parte da minha adolescência e juventude tentando lutar contra algo que não existe, não tinha com quem conversar, não tinha família para falar, mas fiz o destino que aos 20 e poucos anos eu tomasse coragem de me aproximar de homem, já estava na faculdade, e aí conheci esse que foi meu primeiro namorado, enfim, a história que eu já falei para vocês de 15 anos. Então foi ao longo desses 15 anos que eu fui conquistando outros espaços e outras percepções sobre mim mesmo. E, aos poucos, também, educando a minha família. É o que eu costumo falar. Assim como eu não tive a felicidade de ter um círculo social mais aberto, mais arejado, que me permitisse compreender a minha orientação sexual como algo absolutamente normal, a minha família também não tinha essa informação. E eu fui esse agente de transformação naquele núcleo. Por sorte, eu nunca duvidei do amor deles por mim e nem eles do meu amor por eles. Então, o amor foi uma chave que conseguiu ir quebrando as dores, as expectativas, as dúvidas e permitindo que meu pai, minha mãe, meus primos, minhas tias, minhas avós vissem o quão normal também era o fato do Saulo gostar de meninos e namorar um menino naquela época. Sim. Mas tudo não foi da noite para o dia, foi muito longo, foi todo um processo, com choros, com muita conversa, com muita descoberta, né? Muito diálogo. E eu sempre quis, Thalia, desde de 14 anos de idade, eu sempre quis ser pai. Engraçado que quando a gente pensa, né, em histórias assim de adolescência, se eu perguntar a você ou algum dos seus colegas, alguém vai dizer assim: eu sonhava em ser médica, eu sonhava em ser astronauta, eu sonhava em ser pai. Eu sonhava em ser pai. Você tem uma ideia que você é tão louco que eu encontro amigos meus do ensino fundamental e médio na rua, né? De vez em quando, e as pessoas comentam sobre isso. Eu encontrei uma amiga numa feira... na Bienal do Livro, 2018 ou 2019, por aí. Antes da pandemia, óbvio. E eu tava com o Theo ainda era pequenininho. Aí ela viu meu filho, que legal, você já é pai, não sei o quê, mas é um menino. E a Leonor?
Ela lembrava de eu falar do nome, ela lembrava do nome que eu falava quando eu tinha 14 anos, Era Tel? há alguns anos atrás, poucos. Né? Ela lembrava do nome. Você vê como é que eu devia falar muito sobre isso. Gente, eu Ela nunca vi isso. Eu é, nunca vi. eu aos 14 anos eu não sabia se eu ia ser advogado, padeiro ou astronauta. Eu sabia que eu Mas ia você ser sabia que pai. você queria ser pai. Gente. É. E aí você imagina um contexto, como eu te falei, religioso, pesadésimo. Nossa, deve ter sido. A sua Percebeu que eu gostava mente de devia ter homens. ficado tipo, como eu faço É. E eu agora? pensava assim, cara, eu quero ser pai. Eu não enxergava a paternidade se não fosse pela via biológica, né? Então, eu quero ser pai. Mas eu não consigo gostar de meninas. Como é que vai ser isso? E se eu tiver que fazer uma barriga solidária, quem vai ser da minha É família? porque você vai É, começando a ter que alinhar os seus desejos com o que a sociedade acha que tem que ser feito. espera Então de mim você também. espera de você, o seu, aí você vai se moldando, né? Você vai tentando. E era muito pesado, sabe? Eu me lembro Sim. que era uma coisa que eu me angustiava, né? Eu fico pensando assim, uma pessoa que quer uma carreira muito difícil, como, por exemplo, piloto de avião. Para você ser piloto de avião, você tem que começar desde muito cedo a treinar, a entender. Você quer ser atleta, você tem que começar com 10 anos, às vezes, atletismo, a treinar alguma coisa. Eu já estava treinando ali, né? Só que ao contrário de um atleta que sabe que ele vai para um determinado espaço e ele vai fazer aqueles movimentos até ele acertar, eu não tinha com quem conversar, como treinar, né? Eu não sabia como que eu ia fazer, porque eu não me adequava àquilo que se esperava da paternidade. O pai é aquele que arranja uma mulher, engravida ela, e estava difícil para mim. E essa, Né? essa visão do pai, tipo assim, só de você me falar, independentemente, tipo, da orientação sexual que você fosse escolher, a visão que, principalmente nós brasileiros, numa realidade de abandono paternal, a nossa visão de pai é uma visão muito do cara que vai te dar dinheiro para você sair, que vai te dar um tapinha nas Provedor, costas. exatamente. É o Então cara que ainda provê e não se compromete com o seu desenvolvimento. Ainda tinha isso, exatamente. né? Porque essa questão da função paterna, que foi tão, de forma pesada, né? Sim. Absorvida pela nossa sociedade, como aquele cara, ó, não tá faltando pão, não tá faltando água nessa Então casa, tá estão tudo querendo mais certo. do que de mim. Tá tudo certo. Agora você ir para beber cerveja. Cara, tá faltando você. Tá faltando o seu olhar, tá faltando o seu carinho, tá faltando a brincadeira com a criança, tá faltando um O carinho, afeto paterno, um que é algo que beijo, chega a ser até ó, estranho, né? né? Que é quase uma coisa óbvia. Mas, enfim. Então, eu também me lembro que também a construção desse lugar de paternidade se deu muito a partir do meu processo de percepção de mim mesmo, de aceitação de quem eu era. E aí foi ao longo desse relacionamento com o meu ex que a chavezinha virou e eu percebi, não, eu não preciso de uma barriga solidária ou de uma barriga de aluguel, que é caríssima no exterior, para ser pai. Porque eu não preciso que essa criança seja biologicamente igual a mim. O vínculo biológico não vai me garantir amar e ser amado. Né? Eu não preciso disso. E aí eu comecei a perceber que, apesar de ter condições biológicas de gerar um filho, isso não era importante. Né? E aí, conversando com meu ex, a gente resolveu partir para o lado da adoção, nos informamos, aí a gente casou e deu o passo da adoção. E aí nós entramos com o processo em 2014 e recebemos o Theo, encontramos o Theo em 2017. Vou fazer um parênteses, porque 3 anos, naquela época, era o normal. Hoje em dia está cada vez mais difícil. As filas aumentarem na pandemia, então pior ainda. Se quiser, depois eu falo um pouco sobre isso. Mas naquela época, 3 anos era um tempo assim, dentro do que se esperava da espera pela chegada de um bebê. Eu também já estava habilitado para 2 crianças, quis o destino que chegasse o Teodoro, e eu permaneço, apesar de estar divorciada agora, eu permaneço habilitado para uma menina, que é a tal da Leonor, que é aquela minha amiga falou, cadê a Leonor? Aí sempre fala, tá chegando, vai demorar um pouco mais, a pandemia atrapalhou, mas ela tá chegando. Contratempo. É um contratempo no meio do caminho, mas ela tá aí. E como é que foi, assim, quando eu fui falar para minha família que eu queria ser pai, com o Renan, não foi um choque para ninguém, porque você imagina, se eu falava tanto com os coleguinhas da escola, eu falava muito mais com a minha família. Então, todo mundo já sabia que cedo ou tarde essa questão ia bater para mim, né? Quando eu fui com minha mãe, já sabia do meu relacionamento com o meu ex,
meu pai também, as primas. Aí todo mundo foi falando, tá, mas já pensou como? Quantos filhos? Como é que vai ser? Então as pessoas entravam nesse assunto, assim, para me ajudar a refletir um pouco mais sobre a paternidade. Uhum. Mas não foi nenhuma questão. E até porque, quando eu assumi o meu relacionamento com meu ex, eu ouvi de um amigo da época que era muito importante, e ele falou assim, quando a gente sai do armário e a gente se revela socialmente sem medo de ser quem somos, as pessoas pensam duas vezes antes de dirigir os preconceitos dela de forma direta. Quando você está no armário, quando você se esconde, é mais fácil das pessoas se valerem da sua capa, da sua tentativa de visibilidade para te ofender, né? Com perguntinhas Sim. indiretas, com aquelas chamadas provocativas. Então, desde que eu assumi meu relacionamento com meu ex, eu saí do armário, eu nunca tive problema de admitir que era gay, que era casado, que estava na fila da adoção. Então, isso também não foi uma questão nos meus círculos sociais. O pessoal do trabalho Nossa, sabia. essa frase é muito real. Engloba muita coisa. Porque quando você assume e você se dispõe a estar ali para dar a cara a tapa, quem que vai virar para você e falar que Não é que não faz. é muito essa vibe de internet, né? De no anônimo você consegue. Não é que não façam, entendeu, Thalia? Assim, o preconceito está aí e surge. Mas é mais difícil. A pessoa, para manifestar o preconceito dela para você, ou ela tá louca, né? Ou ela tá. Ou ela não tem nem noção de que o que ela está fazendo é manifestação de preconceito, porque está tão internalizado nela. Está tão normalizado enraizado, nela. né? Sim. Enraizado que ela faz e não se dá conta. Sim, mas aquela pessoa que, como é que eu posso dizer, maldosamente, intencionalmente ofende os outros, essa pensa duas vezes. Porque ela percebe que ela não está lidando com alguém que não que vai ficar calado, né? Que vai precisar ela aguentar, né? Ela percebe que ela está lidando com alguém que lida muito bem com a questão. Sim, e que se ela falar alguma coisa, vai ter troco. Né? Então, a pessoa se segura. Né? Então, eu também não tive nenhum problema nos meus círculos sociais para as pessoas me respeitarem por quem eu era ou respeitarem a adoção. Agora, depois que o filho chega, aí algumas coisas acontecem, né? Engraçadas e não muito engraçadas. Por exemplo, assim que meu filho chegou, eu tirei a licença paternidade, que na verdade, perdão, licença paternidade não, licença adoção. Eu sou servidor público. Para os servidores públicos, quando o Teodoro chegou, já era possível tirar a licença adoção equiparada à maternidade, porque, óbvio, né, quem disse que a criança que veio pela adoção é menos importante que a criança que veio do ventre? São crianças iguais. Então, não tinha sentido você dizer que uma mulher que pariu tinha a possibilidade de ficar 120 dias com a criança e a outra que adotou um recém-nascido tinha que ficar só 30 dias. Sim, total. A licença era para quem? Era para a genitora, né? Ou era para a criança? Porque se fosse só para a genitora, a que pariu também não precisava de 120 dias, precisava só de 10 dias ou 15 da cirurgia se fosse uma cesariana. Então, quando pensarem em dar 120 para aquela mulher, óbvio que pensaram que seria um tempo para ela com aquele bebezinho. Então, por que dar menos para que adota? O afeto é o mesmo, sim. É o mesmo. Então, isso foi superado. Quando eu adotei, inclusive já tinham superado essa barreira entre os homossexuais e os heterossexuais. Então, eu também pude requerer a licença de 120 dias para ficar com meu filho. E aí, quando eu voltei dessa licença, eu ouvi a seguinte frase do autogestor do local em que eu trabalho. Tá vendo que eu não estou falando nomes para não revelar. Do autogestor, tipo o CEO da empresa, o 01, que eu trabalhava com o cara. O CEO. Aí eu voltei, muito obrigado. Ai, que legal, você é pai, mostra foto, todo mundo querendo ver, conhecer o filho, aquela coisa toda. Aí o CEO para do meu lado, parabéns, né, pelo seu filho, que bom. Como é que foi a licença amamentação? Cara, ele sabe que eu sou homem, ele sabe que eu não amamento, mas ele não conseguiu esconder o preconceito dele de dizer que não concordo que você, um homem, saia 120 dias para ficar com uma criança. E ele me disse isso de uma forma ridícula. Isso é tão homem heterotop
que tá em cargo de empresa. Eu não aguento mais ver esses caras em cargos altos. Eu estou no meu limite. Você Assim. entendeu como é que o preconceito vem, no meu É aquela caso? piadinha Porque, sem graça que vai rir ele, a piadinha de tio que vai rir ele, mais dois amiguinhos e o resto vai ficar assim. tipo, sério que você falou isso? E aí eu tive que fazer um comentário ridículo para ele na frente de outras pessoas. Eu falei, acho que o senhor não percebeu que eu não amamento. E a minha licença não foi para amamentar ninguém. Foi por causa de um filho que eu tive e ele precisou de mim durante 120 dias. Aí aquele clima pesou. Aquele clima que fica geral assim, né? E eu fiquei linda, tipo, vamos começar aonde? Sobre que assunto? E talvez Quer ele ver não tenha uma nem... fotinho? Quer ver uma fotinho? Ó, selfie. Não foi nada engraçado. Eu fiquei puto na hora, mas eu me segurei, né? Sim, sim. Passei por situações também. Olha essa. Tô eu no mercado mundial aqui do Recreio. Teodoro nenenzinho, devia ter 6 ou 7 meses, aí no bercinho. Você imagina nenenzinho bonitinho, todo cheio Era frio, então ele estava todo encasacado, cheio dos paninhos, enfim. Aí parei o carrinho numa gôndola, fiquei escolhendo algumas coisas, veio uma tiazinha. Ai, que neném lindo, que olhos maravilhosos, não sei o quê. Teve todo cuidado, pegou só no pezinho, para não pegar na mão, sabia tudo isso de bebê. Ai, mas que criança linda. E esses cachinhos, hein? A gente já fica assim, elogiando o cachinho, tá notando que é uma criança preta, né? Parda. Sim, já tá na... Aí são muito bonitos. Aí olhou para mim, viu que eu não tenho cachinhos, né? Ai, que lindo, seu filho, parabéns. A mãe deve ser bem moreninha, né? Ai, gente, isso é muito bom. Gente, ela tinha tudo para comentar. Ela conseguiu comentar os cachinhos do meu filho, já mostrando que ela tem preconceito étnico, né? Que o cabelo é diferente do meu. Ela conseguiu reparar que a cor do meu filho não é parecida com a minha. Ou E ela seja, só conseguiu enxergar a possibilidade de uma família tipo, gente, filha, mas cala a boca. é algo assim que a pessoa já chega olhando. Ela, em vez de ela olhar o bebê, ela já chega analisando, né? É uma questão de análise. Ela já vai olhando assim, nossa, mas aí a cabeça já vai processando e ainda comenta. Assim, porque... E processa mal, né? Aí, como é que eu dei o fechamento dessa história? Ai, eu falei, não, adoro. mãe, mas o outro pai realmente é bem moreninho. Olha ele ali no final do corredor. A mulher ficou assim. Porque ela não conseguiu processar assim, como 2 homens fizeram uma criança, né? Deu bug. Sabe aquela flautinha? Foi esse clima. Cara, tudo pra mim, socorro. E aí a tiazinha saiu, né? Discretamente. Mas passei por essa também. E assim, eu encontrei uma escola, eu dei muita sorte, cara. Eu encontrei uma escola que foi super acolhedora com o Theo, encontrei espaços assim de convivência acolhedora. E sabe, você entende bem o que eu vou falar. Quando a gente vibra uma energia positiva, né? Quando a gente vibra o bem, numa energia, né, de uma lei mística que é positiva, o que retorna para a gente, o que reverbera é positivo. É só isso, não tem jeito. Então, e você, a forma como você responde diz muito sobre você. Diz muito sobre tudo que você passou, sabe? Porque você não responde com raiva, porque eu acho que assim, é questão de você tentar. Foi exatamente o que você falou, é questão de educação e toda. Imagina qual foi o contexto que essa velhinha não cresceu. Como deve ser a família, a educação, a escola. Adianta dar uma patada nela no meio do mundial, não vai resolver nada, ela só vai ficar com raiva de mim. E ela talvez não vá para casa pensar sobre aquilo, mas do jeito que eu fiz, garanto que ela ficou tão cheia de caraminhola que ela vai chegar em casa, vai ficar pensando um pouco, talvez pergunte para um neto: eu passei por uma situação hoje no mundial. E aí o neto pode assim, tentar dialogar, assim. De repente tem um neto, uma sobrinha que conversa com ela e fala: tia, você fez merda, né? Você falou. E pode falar merda, gente? Eu falei. Flopou, né? Ai, cacete, falei merda, porra, desculpa. Eu já falei falou mais 2. Aí, de repente, ela senta com essa sobrinha
E a sobrinha dá uma luz, tipo, tia, não foi legal, né? Pensa assim, existem várias famílias. Por que você já vai Sim, abordar pensando que só existe família desse jeito? Sei lá se o cara adotou, se eles fizeram uma barriga de aluguel, sabe? sim. Então, é mais pedagógico você dar uma corrigida, estimulando o pensamento, Do do que que, você sim. chegar com o pé na porta. Agora, tem situações que é óbvio que você tem que chegar com o pé na porta. Me lembrei de uma. Sim. São várias Vamos lá. situações, né? Vários contextos, né, galera? Também não estamos falando para querer passar pano. É, não é ser amorzinho o tempo todo, tem situação que não dá para ser amorzinho. Você tem que Mas, pô, a ser. velhinha, tadinha, tá velhinha, né? Tô eu no CDPI Baby e falei empresa. Uma empresa de exame de imagem para crianças da Barra da Tijuca, Imagens. na Raio-x. Avenida das Américas, com meu filho para fazer um exame de imagem. Por quê? Quando as crianças chegam pela adoção, na maioria das vezes, elas não. Ah, na maioria das vezes não. Nenhuma criança que vai para adoção foi para adoção por causa daquela. Sabe aquele mito que a gente tem da mãe consciente da sua maternidade, Do das suas filme, do limitações? filme. Um filme que pega a criança e vai até um convento, a vara da infância, e diz: não tenho condições de cuidar. Isso deveria ser a regra, tá? Porque a lei diz que a entrega voluntária é um direito, abandono é um crime. Mas essa entrega voluntária é um direito, e ninguém vai ser punido por isso. Então, essa deveria ser a regra. Mas essa mulher, infelizmente, ela não existe, ou se existe, são poucos casos. A maioria dos casos são crianças que têm que ser salvas de situação de abandono, negligência, abuso e violência. São os 4 casos. Então, nenhuma criança que chega para adoção chega por história bonitinha, né? Você imagina que as histórias que levam as crianças para adoção e adolescentes são crianças que não tinham cuidado de alimentação, de educação, de higiene, muito menos exames. Então, Sim. meu filho chegou sem um exame, não tinha nem um teste do pezinho, recém-nascido. Tive que fazer absolutamente tudo. Fui eu fazer um exame de imagem. Aí chego lá no exame de imagem, bebezinho faz cocô toda hora, né? Mama de 3 em 3 horas, faz cocô toda hora. Não deu outra. Tava lá bonitinho, né? Foi olhar a fralda cagada, levantei com a criança, fui no banheiro masculino, abri a porta e não tinha trocador. Aí eu falei, bom, deve ter um banheiro família aqui, algum lugar que a gente consiga trocar. Fui procurar banheiro masculino, banheiro feminino, olhando, não achava lugar nenhum, fui no balcão. Onde é que é o trocador aqui? Tem um banheiro família? Ah, o trocador fica só dentro do banheiro feminino. Se o senhor quiser, eu troco o seu What bebezinho. the fuck? Amor, eu não vou entregar meu filho para você trocar, né? Primeiro, vamos ao primeiro É. passo. Bom, se já que não tem um trocador, você vai isolar aquele banheirinho ali fofinho, feminino, e eu vou entrar lá e vou trocar meu filho. Ah, mas é realmente era um banheiro muito grande, com muito movimento. Ah, mas não dá, porque são muitas. Aí fica aquele barata voa, né? Vai gente, fala com o gerente, não sei o que. Daí veio uma moça lá de dentro, vai ser responsável pelo serviço, sei lá o que era ela, tentar me convencer a deixar a criança comigo para ela entrar lá, para trocar. Aí eu falei, não, não tem problema. Meu filho já está aqui sujo há 10 minutos, porque vocês não estão conseguindo resolver isso, e eu não vou esperar mais, porque eu não quero que ele fique assado. Aí, em cima do balcão da recepção, na entrada, botei a bolsa, botei o hipoglós, abri o negócio, tirei a fralda cagada, dobrei, entreguei para ela. Tem um lixinho para você jogar isso fora? Botei em cima do balcão e continuei trocando. Limpei, passei hipoglós. Muito obrigado. Voltei com a criança e sentei. E larguei a fralda cagada lá no balcão com elas, para elas darem um destino para a fralda cagada. Então, tem situações que, tipo, não tem como você fazer com um sorrisinho, entendeu? Passei por isso Sim. nesse local de exame de imagem, vários restaurantes, que a maioria dos Vários, restaurantes, os fica no banheiros banheiro masculinos feminino, são sim. nojentos. É muito complicado. Cara, e são Agora, pequenas sabe, não. coisas que, por exemplo, eu nunca parei pra pensar nisso. Tá aí uma coisa que eu nunca parei. Eu sempre tenho banheiro feminino, sempre vi o trocador. Mas, assim, a gente é Mas sabe por que você educada. nunca parou para pensar nisso? Porque essa mesma sociedade que constituiu um pai provedor, constituiu uma consciência de que a mãe é que tem que amamentar, a mãe é que A tem que mãe é que prover alimento, sim. a mãe é que tem que cuidar, a mãe é que toca a fralda, a mãe é que acorda de madrugada. Gente, quem disse isso? Por que essa meleca desse homem que fez esse filho contigo, que adotou Não esse filho pode contigo, trocar não é uma capaz de fralda. honrar o que ostenta, né? E ser homem também suficiente para ajudar a mulher dele
e ser com ela realmente parceiro na criação, porque ela não é mais ou menos responsável. Não é porque ela pariu que ela é mais responsável. Não é porque ela tem peito que ela é mais responsável, porque nem toda mulher consegue amamentar. Já tem Então, o isso. outro não pode dar uma mamadeira, o outro não pode, já que ela está amamentando, o outro não pode ser o cara que faz arrotar. Dá para dividir as funções, é muito legal quando os dois entendem que são as duas pessoas mais importantes naquela vida. E não é um importante por umas tarefas e outro por outro. Então, essa mesma sociedade que diz que o cara tem que ser um provedor, é a sociedade ridícula que diz que você, mulher, tem que trocar fralda, que é você, mulher, quem tem que acordar. Né? Eu vejo alguns amigos héteros que falam assim, quando eu vou trocar uma fralda eu fico super enjoado. Cara, eu também fico. Eu também tenho ânsia de vômito e as mulheres foram naturalmente moldadas para sentir prazer ao sentir o cheiro de merda de criança. Então, é esse o ponto que eu queria chegar. A gente tá chegando num ponto que eu acho legal a gente ressaltar, assim, que a ideia de que a mulher tem um instinto materno. Você já deve ter passado por gente que virou pra você e falou isso, né? Mas é complicado, né? Porque como que ela vai ficar sem mãe? Porque tem um negócio da mãe, né? Do instinto materno, e como que faz? Então, assim, muita gente viveu sem mãe, tá de boaça. Assim, porque instinto paterno ninguém fala, né? Acho legal que os homens são tudo de bom, mas o negócio do instinto paterno a gente não tem. O instinto paterno daquela galera, provavelmente, que é o cara que faz um monte de filho, vai abandonando todos eles com alguma mulher, mas às vezes paga pensão. E se for criticar, ele, mas não faltou nada para vocês. Aí eu volto a dizer, faltou você. Faltou você presente, faltou você na vida dessas crianças, faltou você pegando na escola, participando dos eventos, tomando a lição todo dia, dando a janta, perguntando como é que estava no final do dia. Faltou. Cotidiano, né? O cotidiano que falta. E essa questão do papel do feminino e do papel do masculino. Vocês já ouviram aquelas críticas das pessoas mais conservadoras, da ala mais conservadora, que falam assim, mas como é que vai ser essa criança criada por 2 homens ou por 2 mulheres, sem uma referência paterna, sem uma referência materna? Eu queria saber, alguém que está assistindo aqui a gente, o que a gente faz com aquelas pessoas que foram criadas só por mãe, porque aquele cara bacana que saiu de casa e largou ela sozinha, ajudou, né? Que foram criados só por mãe. O que faz da vida dessas pessoas? Elas estão em profunda depressão até hoje? Estão todas largadas nas ruas? Eu tô de boa, eu não sei, mas... Traumatizadésimas, porque, foram criadas só por uma mulher, não tiveram referência paterna. Gente, isso é de uma imbecilidade atroz. Gente, eu tô de boa, olha só. Eu tenho meus problemas aí na terapia, mas de uma maneira geral, estamos de boa, assim. Claro que tem gente que pode ser de uma maneira mais, né? Como eu posso dizer? Pode pegar em diferentes áreas da sua vida o abandono. Então, a gente tem uma questão aí com rejeição, que por ter um acompanhamento psicológico, coisas que muita gente não tem, infelizmente, a gente consegue amenizar. Mas, de uma maneira geral, conheço muita gente que teve apoio das duas partes de pai e mãe, tiveram os dois lados, assim, como é que a gente falou? Referência, né? As duas referências e que, assim, estão destruídos emocionalmente. A psicologia diz que você vai construir essas referências não necessariamente com os vínculos biológicos que você tem. Às vezes você tem dentro de casa um pai que é um cara assim que você não sabe nem por que ele está ali, mas ele está presente. E você constrói esse vínculo de afeto com o avô, com um tio. Aquele cara assim é como se fosse um pai para você. Ou de repente o teu professor da escola tem da escola, um amigo mais velho. Aquele cara vai cumprir a função paterna. Então, não quer dizer que o pai que está ali presente vai fazer isso. Às vezes você não consegue nem estabelecer Porque até porque você cria esse vínculo, essa referência por admiração. E como que você faz isso por alguém que você não se admira? Não é biologia. Sim. Né? Então, o fato de uma criança ser criada por 2 homens ou por 2 mulheres, de forma alguma vai ser uma sentença de um prejuízo para o desenvolvimento dela. Porque meu filho tem N mulheres no círculo de sociedade, no círculo de socialização dele. Só as tias da escola, que são só mulheres, já é suficiente. E precisa, meu amor, precisa desse binarismo de referência de homem, referência de mulher. Por quê?
precisa de referência de caráter, referência de cuidado, referência de lealdade, de honestidade, de valores. Ele precisa dessas referências, que Tá não todo precisam mundo com estar num caderninho na corpo mão feminino, anotando. que não precisam estar num corpo feminino e nem num corpo masculino. Inclusive pode estar num corpo híbrido, não binário, enfim. Sim. A gente não precisa dessa referência do homem ou da mulher, a gente precisa de referência de valores. E valores podem ser passados por qualquer pessoa que de fato ame, não é de boca, não. Né? Então, eu costumo dizer, ser pai e ser mãe é muito fácil. Biologicamente, então, pode ser por acidente, acontece, né? Na adoção não existe família por acidente. Aliás, as famílias LGBTI, na maioria das vezes, elas não surgem por acidente. Porque a gente já tem que enfrentar tantas barreiras, inclusive a barreira da combinação biológica para gerar uma criança, que não tem acidente nesse caso. Né? Não estou dizendo que é tudo perfeito. A gente sabe que, Claro que assim não. como não existem famílias LGBTI perfeitas, e tem casos horrorosos que a gente ouve na TV, também tem nas famílias hétero. E, aliás, mais um dado, né? As crianças, quando nascem pela via biológica que vão parar na adoção, não nasceram necessariamente de famílias LGBTI. Na grande maioria dos casos, nasceram de famílias hétero. Sim. Então, as crianças que estão sendo abandonadas, abusadas, né, como eu falei, negligenciadas, violentadas, são crianças de famílias heterossexuais, na maioria das vezes. E aí é muito triste quando você vê uma parcela da sociedade conservadora, ligada a esse centrão religioso, que ataca deliberadamente a população LGBTI e não se dá conta de que indiretamente está prejudicando todo um sistema que ajuda e viabiliza muitas histórias de vida diferentes a partir da adoção ou até da biologia, né? Então eu ataco quem é diferente de mim, né? Eu manifesto o meu ódio a quem é diferente de mim, mas eu não dou conta de que, na verdade, eu estou atacando um número inúmero, sabe? Um número... Você está atacando vida, você está prejudicando todo um sistema, eu diria, uma questão de reparação. Porque, assim, a gente tem o erro, a gente tem uma saída e a saída é impedida. Parece que é uma necessidade de alimentar o erro enorme, sabe? Esse encontro contigo, Thalia, é bom que seja... A gente está falando em maio, não sei quando que vão assistir esse vídeo, mas a gente está falando em maio de 2021. Hoje, não sei como é que vai estar no futuro, espero que esteja melhor. Mas hoje nós estamos falando num mês que está comemorando 10 anos da decisão do Supremo, que no Brasil... o que o Supremo entendeu? É o Tribunal Superior. Ele entendeu que no Brasil não há impedimento para que as famílias LGBTI casem e adotem. Ele entendeu que a união de duas pessoas do mesmo sexo constitui família. Quando ele fez isso, ele deu uma interpretação mais ampla ao texto da lei, do Código Civil e da Constituição, que é bem estreito, que diz que família é a união de homem e mulher, né? O que eles interpretaram? Bom, não diz que não pode ser outro tipo de união. Então, se não diz que não pode ser outro tipo de união, pode ser também a união de dois homens. Foi a interpretação. Mas aí eu vou aproveitar que a maioria das pessoas que está assistindo aqui não tem formação em direito. Temos um direito adquirido no Brasil? É direito adotar duas pessoas do mesmo sexo adotarem? Não. Foi uma decisão do judiciário. Nós temos 10 anos dessa lei. Está todo mundo celebrando isso, fazendo reportagem na TV. Que lei veio nesses 10 anos? A Constituição foi alterada? O Código Civil foi alterado? Não. Mas a gente tem N governantes que foram eleitos há pouco tempo dizendo: vamos colocar pessoas terrivelmente conservadoras no Supremo para impedir que essas mudanças, esses avanços continuem a acontecer. Se as regras do jogo mudam, tudo cai por terra. Como não tem lei, entendeu? Como o Código Civil não foi alterado, como a Constituição não foi alterada, não tem nada garantido. E a população LGBTI está celebrando algo, e as pessoas solidárias também, simpatizantes da causa, não tem noção do risco que a gente corre quando a gente elege conservadores e pessoas de centrão. Porque a chance desse Congresso aí, que há 10 anos não faz nada, é continuar não fazendo. Ah, mas já passaram N governos do Executivo, foi o governo de A, de B e de C, mas nenhum deles pode fazer nada se o Legislativo, se o Congresso Nacional... Nacional... São áreas completamente diferentes. Não edita lei.
E o brasileiro tem a tendência a votar em partidos de direita, em partidos conservadores. Enquanto a gente continuar politicamente ignorante nesse ponto, os avanços no social não virão. Pelo contrário, a gente está exposto a retrocessos. Então, nesses 10 anos dessa decisão, o que eu tenho falado nas entrevistas é: estamos correndo risco. Não nesse atual governo, nós já estamos correndo risco há 10 anos. E se esse atual governo porque a gente está acostumado. A gente está acostumada a olhar para a situação e, tipo, ainda mais esse assunto específico, que a gente vê um progresso muito rápido, mas a gente acaba esquecendo do que é direito. Literalmente o que você falou, que é direito. Então, acho que é questão de se contentar com pouco. Porque você olha e fala. Você olha e fala, não, mas tá bom, e você não percebe o quanto isso já devia ser uma obrigação, já devia estar avançando muito mais. Por que eu tive dificuldade de tirar o CPF do Teodoro? As pessoas não devem saber disso. Eu levei 3 meses para tirar um CPF do meu filho, coisa que qualquer um resolve algumas horas depois que a criança nasce, porque hoje em dia já sai emitido na certidão de nascimento do CPF. Mas o meu filho veio pela adoção e era um filho de 2 pais. O sistema que emite CPF não reconhece, não consegue lançar pai e pai. Porque a Receita Federal não consegue fazer isso para todos os correspondentes. Então, eu tive que ir a um posto da Receita Federal no meio de uma pandemia. Eu fiz 3 visitas, eu demorei 3 meses para resolver o que uma família heterossexual resolveria em uma tarde. Agora, por que as famílias LGBTI têm que passar por esse suplício? Porque há 10 anos, apesar do Supremo ter falado, lei não veio, e um órgão excelente como a Receita Federal não se movimentou e não vai se movimentar. Não vai se movimentar porque, querendo ou não, todo o público já tá achando que tá bom nesse ponto. Não, e ainda tem um boletim. Só dar essa informação. Fui fazer um boletim de ocorrência outro dia por causa eu fui vítima de um crime, enfim. E aí, na hora que eu fui preencher o sistema da Delegacia de Polícia virtual aqui do Rio de Janeiro, nome, campo, pai, mãe, ou seja, a polícia não está estruturada, a Polícia Civil, Federal, os órgãos do governo, sim. De uma forma geral, não estão estruturados. E por que eles não estão estruturados? Se há 10 anos a gente tem uma decisão do Supremo, porque não tem lei. E é conveniente que não tenha, porque somos cidadãos de segunda categoria. E como você me perguntou como é que eu me sinto, por isso que eu estou à vontade de falar sobre isso, né? Eu posso não sofrer o preconceito além do supermercado mundial ou do CDPI, mas eu sofro preconceito constantemente pelas estruturas do Estado que não reconhecem a minha família. Então, eu tenho que passar por situações constrangedoras, por dificuldades maiores, porque o Estado não reconhece a minha família. Eu fui fazer matrícula do meu filho numa escola municipal e o formulário que me deram, no primeiro dia que eu cheguei lá, tinha nome pai, mãe. É uma forma de dizer, gente, o cartão de visita, é o primeiro dia seu na escola, como, sabe, com seu filho. E aquele cartão de visita já disse, eu não reconheço a sua família, tá? Porque eu não me preparei para a sua chegada, eu preparei para a chegada de uma família que fosse papai e mamãe. Você que é papai e papai não cabe aqui. Ou seja, o município já está dizendo, não pensei em você, não pensei na sua existência, não considerei a sua existência. Cara, há 10 anos. Como passa impune, né? Tipo assim, é algo que, por exemplo, você está com essa cabeça, mas com certeza tem casais homoafetivos que olham e normalizam. Acho que é bonito. Sim, é questão de você normalizar, sabe? Porque eu gosto de fazer essa diferenciação entre o que é comum e o que é normal. Isso é comum. Não é normal. Mas não é normal. É diferente, porque enquanto a gente ficar com esse discurso de isso é normal, fazer o quê? Fazer o quê? Estão querendo muito. E aquele discurso assim, estão querendo muito. A ditadura gaysista. Vocês estão, assim, vocês já não casam? Vocês já não conseguiram adotar? O que vocês querem mais? Vocês querem direitos diferentes da maioria? Não. A gente quer ser tratado com igualdade. Eu quero poder chegar numa escola e encontrar um formulário que tenha, assim, o nome da criança irresponsável. Isso não é o mínimo. É questão de igualdade. Se você tem, e o meu é diferente do seu, encaixe. Eu quero poder tirar um CPF em algumas horas, como qualquer pessoa vai fazer no Banco do Brasil. Você tem trabalho, igual o pai e a mãe, você tem trabalho, você tem vida. Quem te disse que você tem que estar... Quem disse que por você escolher uma relação homoafetiva, você tem que estar disposto a aguentar muito mais? Basicamente e aí, entendeu? É nesse sentido que, assim, não dá para dizer que o Brasil é um país friendly.
porque não é, né? O Brasil é um país que está tentando ser, mas tem uma sociedade que ainda não se deu conta do quão conservadora ela está se apresentando, né? É uma sociedade que não refletiu que, tipo, não dá mais para ficar flertando com esses discursos excludentes. Porque se a gente ficar falando só de capital, 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 a gente esquece do social, 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 social. E cá entre nós, o que é mais importante? Vidas humanas, existências humanas ou grana? Né? Grana é importante? Sim. Mas não adianta nada ter grana se não tem gente. Né? Se não tem sociedade... Você tem grana, mas tem gente doente da cabeça. Doida, doida. Então, nesse sentido, respondendo a sua pergunta, eu posso não sofrer o preconceito no dia a dia porque eu me blindo por quão natural eu lido com a minha orientação sexual, porque assim tem que ser, né? Porque a gente não tem que chegar nos espaços apresentando, prazer, eu sou gay, né? Eu atualmente sou quem sou em todos os espaços. Nesse sentido, eu estou blindado, mas eu não estou blindado para as estruturas do Estado que me dizem constantemente que eu não existo, que não lembram de mim, que não me consideraram, né? Eu não tenho espaço para trocar a fralda do meu filho, eu não tenho uma propaganda, já falando aqui, né, de comunicação social, eu não tenho propaganda que eu me veja, né? Imagina, gente, eu acho tão ridículo isso. Como é que eu vou explicar para o meu filho 2 homens se beijando na TV? Cara, ninguém me explicou nada quando eu vi homem e mulher se beijando naquelas novelas da década de 80, que eram beijos. Beijos bem e cenas quentíssimas. Bem mais caliente do que a gente tem hoje. Ninguém sentou para mim para explicar. Você não precisa explicar. Mas é normal. Uma mulher... Não, é normal, é afeto, normal é beijo, não importa entre quem. E se você não quer que seu filho, lamentavelmente, se você não quer que seu filho conviva com a diversidade, que ele viva naquele lugarzinho bem assim, cerrado das suas ideias, desliga a TV, muda de canal. E tem muitas você outras... vai passar em frente a um outro... Tem muitas outras porcarias, desculpa. Ai, não, e se eu Não, eu acho engraçado que as pessoas acham que, assim, vão conseguir doutrinar. Cara, eu acho que isso é um assunto tão delicado, porque a pessoa doutrina naquele espaço e espera que o filho dele, o filho dela, vá para os outros espaços sociais e produza o discurso que ela produz em casa. Porque, assim, quando ele entrar em contato com o mundo, não tem essa. Então, assim, você tem que doutrinar muito bem em casa. Para quando chegar na hora que ele olhar na rua, ele ser o escroto que você seria. Porque, assim... Isso deve ser difícil. Eu fico pensando assim, deve ser muito doloroso, gente. Você crescer numa realidade em que você pensa que o mundo só tem tons de amarelo, por exemplo, né? Amarelo, aquele begezinho... E aí você sai um dia de casa, porque todo mundo vai sair, a maturidade vai chegar, você não vai estar mais sob as asas dos seus pais. E aí você descobre que, gente, o mundo não é amarelo. O mundo tem várias outras cores. Deve ser até doloroso para essa pessoa você entrar em contato. Descobre de outra cor. Assustador, né? Gente, é tão ruim. Esses pais não têm noção do mal que eles estão fazendo para essas... E como é bom, por outro lado, né? Eu trabalho em escola. Como é bom a gente ver que a criança, quando ela cresce na diversidade, reconhecendo que, olha que legal conviver com uma criança com síndrome de Down aqui no espaço, olha como é legal ter vários tipos étnicos no mesmo ambiente, então eu tenho a minha cor, mas tem aquele que tem um tom de pardo, outro que é negro, que é preto, e tem o índio, e a gente poder sentar e conversar sobre as origens, diferenças religiosas. Veio um coleguinha hoje todo vestido de branco, porque é o preceito lá da religião dele. Não, eu não rezo, eu não acredito em Deus, eu faço mantras. Como é legal você compreender que o mundo é belo e rico nessa diferença. E como que deve ser pesado você impor a uma criança crescer pensando que tudo é de um mesmo tom, é de uma mesma forma, e que só aquilo é certo. Que peso que se impõe sobre essas vidas. É um peso que vai para diversas áreas da vida da pessoa, que ela só vai descobrir depois. Tarde demais. É a terapia que você falou. É isso. A terapia é bom, não vamos condenar a terapia, não. A terapia é bom. A terapia é boa, mas assim, né? Chega uma hora que fica difícil de você tentar consertar tudo na terapia, né? Vamos tentar consertar antes, mas não tá precisando. Tentar não precisar de, né? Ter um mundo mais leve, ter relações mais suaves, mais harmônicas, mais compreender que o diferente não me atrapalha, o diferente me acrescenta, né? Que a diferença do outro, ela me enriquece,
que o meu ponto de vista é só a visão de um ponto e que quando eu amplio a minha visão a partir do olhar dos outros, da compreensão dos outros do mundo, eu enxergo horizontes que a minha limitada visão não me permitia ver antes. É muito bom, Você se né? permite E não ser tem a menor diferente também. capacidade de falar. Sim, ou continuar sendo você com seus valores, Sim. mas continuar sendo quem você é com seus valores, compreendendo a beleza do mundo diverso, é só isso, né? Eu gosto muito de defender a militância, o ativismo LGBTI, porque eu estando imerso no movimento, eu nunca percebi ninguém que tivesse um discurso diferente. Lógico que tem gente mais pirada, mais aguerrida e tal, Sim. mas ninguém com alguma coisa diferente do tipo, nós não queremos transformar o mundo, nós queremos ser respeitados como somos, né? E entender que o outro pode ser quem ele é, do jeito que ele é, assim como eu quero ser. E eu posso ser do jeito que sou. Então, não abra mão da sua religião, não abra mão das suas crenças, Ninguém não está te abra mão dos pedindo seus para fazer valores. isso. Só compreenda que o país, a nação, não pode ser aquilo que você é ou aquilo que você deseja ser. O país tem que ser muito mais, né? Mas, poxa, olha só, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de diálogo que podemos mudar. Todo mundo que está assistindo, há esperança, entendeu? E enquanto o dia tão esperado não chega, que nós possamos ter mais conversas como essas, que abram a nossa mente e que nos promovam mais empatia, sabe? Eu acho que a gente vamos fazer a nossa parte, que, né, a nossa Isso. energia positiva Eu vai. creio muito que a geração de vocês, assim, a galera que está indo nos 20 anos, vem com uma força de Os transformação. TikTokers. Que tomara que a gente consiga tirar essas pessoas cafonas e ridículas que Mas tomaram nós poder, vamos. que estão sentadas nela, nesse poder, né? E que a gente possa ensinar para elas, cara, é só uma forma de fazer diferente, ninguém está querendo dizer que você não precisa existir, entendeu? Sai dessa, tira essa pilha, continua existindo quem você é, mas deixa o coleguinha existir também do lado, com um sorrisão no rosto como você quer ter, né? Sim. Não, eu acho que assim, a mudança tá vindo, a onda tá vindo, entendeu? Só tem que infelizmente, a gente tem que ir com calma, né? Porque são anos e anos e séculos disso. Então, é um processo Carinho, lento. respeito e voto inteligente. Por favor, e noção de política. Eu imploro. É isso. Muito, 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 muito obrigada pelo Eu nosso agradeço. papo. Eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar de mais, me chama. Pode Bora deixar. postar nas redes para viralizar. Nós vamos. Deixa eu ver se eu consigo. Beijo, meu amor. Obrigado.